aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é essencial para quem busca autossuficiência, É isso aí. especialmente em cenários off-grid, segurança hídrica. Isso mesmo. A ideia é ir além do básico. Hum. Então preparem-se para descobrir técnicas e detalhes que podem realmente fazer diferença na hora de garantir água potável em qualquer situação. Muita gente pensa que basta ter um filtro de casa, mas a realidade é que garantir água segura em situações off-grid ou até mesmo em emergências exige conhecimento, planejamento. Hoje vamos explorar fontes alternativas de água, métodos de purificação eficientes e estratégias de armazenamento a longo prazo. É como se a gente estivesse montando um guia completo para se tornar um mestre Jedi da água, né? Exatamente. Mas, falando sério, você que está nos ouvindo, já parou para pensar o quão dependentes do acesso fácil à água nós somos? Pois é, a gente muitas vezes esquece que a água é um recurso finito e que a nossa sobrevivência depende dela. Se a torneira secasse amanhã, você saberia o que fazer. Sem água, o corpo humano entra em colapso rapidamente. Você sabia que em condições normais a gente só consegue sobreviver por cerca de 3 a 5 dias sem água? Nossa. E em climas quentes esse tempo diminui drasticamente. Caramba. É menos tempo do que eu imaginava. Yeah. E eu aposto que a maioria das pessoas também não tem essa noção. Por isso é tão importante a gente saber como encontrar água na natureza caso precise. Exatamente. E para começar, vamos falar sobre como identificar fonte de água em ambientes selvagens. Muita gente pensa que é só procurar um rio ou lago, mas a realidade é que a água pode estar escondida em lugares inusitados. Tipo debaixo de pedras ou dentro de árvores. Mas antes de sair procurando água em qualquer lugar, é importante aprender a ler a paisagem. Aham. Observar a vegetação, por exemplo, pode ser um ótimo indicador da presença de água subterrânea. Plantas que gostam de água, como salgueiros e juncos, tendem a crescer perto de fontes de água. E aquelas formações rochosas que parecem ter sido esculpidas pela água também podem ser um sinal, né? Sim, exatamente. Essas formações geológicas podem indicar o caminho de antigas nascentes ou veios d'água subterrâneos. É como se a natureza estivesse nos dando pistas de onde encontrar água. Isso! Mas só encontrar a fonte não basta. A gente precisa saber se a água é segura para beber, certo? Com certeza. Nem toda água encontrada na natureza é potável. Na verdade, a maioria das fontes de água natural precisa ser purificada antes de ser consumida, Ah. para eliminar micro-organismos nocivos e outros contaminantes. Faz sentido. A gente não quer acabar com uma dor de barriga ou algo pior por causa de água contaminada. E quais são os sinais que indicam que uma fonte de água pode ser perigosa? Água parada, com cheiro forte, cor estranha ou presença de insetos e animais mortos são sinais de alerta. Nesses casos, é melhor procurar outra fonte ou usar métodos de purificação mais rigorosos. Ok, anotado. Água parada, nem pensar. É melhor procurar água corrente, tipo rio e córregos. Sim, Mas se não tiver nenhum rio por perto, a gente pode seguir os animais para encontrar água, né? Essa é uma técnica antiga, mas que ainda funciona. Observar o comportamento dos animais pode nos dar pistas valiosas sobre a localização de fontes de água. Pássaros, por exemplo, costumam voar em círculos sobre fontes de água antes de pousar para beber. E os mamíferos, tipo veados e capivaras, eles também podem nos levar até a água. Com certeza. Animais herbívoros precisam beber água regularmente, então observar suas trilhas e pegadas pode te levar até uma fonte de água. Caramba, a gente precisa prestar atenção em tudo, né? É como se a gente estivesse voltando às raízes, aprendendo a sobreviver como nossos ancestrais. E por falar em técnicas ancestrais, você sabia que até o orvalho pode ser uma fonte de água em situações de sobrevivência? Orvalho, sério, me explica isso melhor. em ambientes com alta umidade, especialmente de manhã cedo, a vegetação fica coberta de gotículas de água condensada. O orvalho, com um pano ou uma esponja, você pode coletar essas gotículas e obter uma pequena quantidade de água potável. É legal. Nunca tinha pensado nisso. Parece até mágica tirar a água do ar. E falando em tirar água do ar, que tal aprendemos a construir um destilador solar? Com materiais simples, a gente consegue extrair água do solo mesmo em ambientes áridos. Destilador solar. Isso parece interessante. Olha- Me conta mais sobre essa técnica. Imagina só, você está num local seco, sem nenhuma fonte de água aparente, com um pedaço de plástico transparente, um balde, algumas pedras. Você pode criar um sistema que coleta a umidade do solo e a transforma em água potável. Parece bruxaria. Mas como isso funciona na prática? É bem simples, na verdade. Primeiro, você precisa cavar um buraco no solo. Você cava um buraco no solo, de preferência num local onde você suspeita que haja umidade mesmo que não seja visível. No centro do buraco, colocamos um recipiente que pode ser uma panela, um pote ou até mesmo uma garrafa PET cortada. Entendi. E aí cobrimos o buraco com plástico como se fosse uma estufa. Exatamente. O plástico precisa ser transparente para permitir a passagem da luz solar. Prendemos o plástico nas bordas do buraco com pedras, terra ou qualquer material disponível para criar uma vedação. E aí a mágica acontece. A água simplesmente brota do solo. Não é bem mágica, mas é quase isso.
O calor do sol aquece o solo úmido dentro do buraco, fazendo com que a água evapore. O vapor d'água, por ser mais leve que o ar, sobe e se condensa na parte inferior do plástico, formando gotículas. Entendi. É como se a gente estivesse criando um miniciclo da água dentro do buraco. E essas gotículas escorrem pelo plástico e caem direto no recipiente. Isso mesmo. E a água coletada no recipiente é água destilada, ou seja, livre de impurezas e sais minerais. Que incrível! É como se a gente estivesse roubando a água do solo. E essa técnica funciona mesmo em ambientes áridos como o deserto. Sim, o destilador solar é uma técnica bastante eficiente em regiões áridas onde a umidade do solo pode ser a única fonte de água disponível. Sensacional. E falando em coletar água, a gente não pode esquecer da boa e velha água da chuva, né? Uma fonte abundante, gratuita, que muitas vezes a gente ignora. Com certeza. Coletar água da chuva é uma das práticas mais sustentáveis que podemos adotar tanto em cenários off-grid quanto em áreas urbanas. E existem diversas técnicas de captação de água da chuva, desde a mais simples, como usar um balde para coletar água da calha, até sistemas mais complexos, com cisternas e filtros. Esses sistemas de cisterna parecem ser bem eficientes, né? Já vi algumas casas que usam a água da chuva para tudo, até para dar descarga no banheiro. Sim, um sistema de captação de água da chuva bem projetado e instalado pode suprir grande parte da demanda de água de uma residência. E o melhor é que você pode montar um sistema desses em casa, sabia? Sério? Me conta mais sobre isso. Sempre quis ter um sistema de captação de água da chuva em casa, mas achei que seria muito complicado. Não é tão complicado quanto parece. Com uma via de plástico, algumas calhas tubos de PVC e um pouco de habilidade manual, você consegue montar um sistema funcional no seu quintal. Existem diversos tutoriais e vídeos na internet que ensinam passo a passo como fazer. Que legal, acho que eu vou me aventurar nesse projeto. E depois de coletar a água, seja da chuva de um rio ou do orvalho, qual é o próximo passo? Imagino que nem sempre a água coletada na natureza seja pronta para beber. Exatamente. Aí chegamos a um ponto crucial. A purificação da água. Encontrar água é apenas a primeira etapa. Garantir que ela seja segura para o consumo é fundamental para evitar doenças. É verdade, a gente nunca sabe o que pode estar escondido naquela água. Pode ter bactérias, vírus, parasitas, até produtos químicos, né? Sim, a água pode estar contaminada por diversos agentes patogênicos, além de poluentes químicos, metais pesados e outros compostos que podem ser prejudiciais à saúde. Tem me explica direitinho. Qual a diferença entre filtrar e purificar a água? Filtrar a água serve para remover as impurezas visíveis, como folhas, galhos, terra, sedimentos e alguns micro-organismos maiores. Já a purificação é um processo mais completo que visa eliminar ou neutralizar os micro-organismos invisíveis a olho nu, como bactérias, vírus e protozoários. Ou seja, filtrar é como dar uma limpeza superficial, enquanto purificar é eliminar os inimigos invisíveis? Perfeito. E para garantir a segurança da água, o ideal é combinar os dois processos. Primeiro filtrar e depois purificar. Faz sentido. Mas na prática, como podemos purificar a água? Quais são os métodos mais eficientes? Existem várias técnicas de purificação, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Um dos métodos mais simples e acessíveis é a fervura. Fervura. Mas isso não gasta muito combustível. Sim, a fervura exige uma fonte de calor, o que pode ser um problema em situações de emergência. Mas se você tiver acesso a um fogão, fogueiro ou qualquer outra fonte de calor, ferver a água por pelo menos 10 minutos, é um método eficaz para eliminar a maioria dos micro-organismos nocivos. Entendi. E se não tivermos como ferver a água, quais são as alternativas? Aí podemos recorrer a métodos químicos como o uso de cloro ou pastilhas purificadoras. O cloro em doses controladas é um poderoso desinfetante que elimina bactérias e vírus. Você pode usar hipoclorito de sódio, que é o princípio ativo da água sanitária, ou pastilhas purificadoras que são mais práticas para carregar em kits de sobrevivência. E como a gente sabe a quantidade certa de cloro para usar, não quero acabar bebendo água com gosto de piscina. É muito importante seguir as instruções do fabricante. A dosagem do cloro varia de acordo com a concentração do produto e com o volume de água a ser tratada. Uma gota a mais pode deixar a água com gosto ruim, e uma gota a menos pode não ser suficiente para eliminar os micro-organismos. Caramba, eu preciso ter cuidado. E além da fervura e do cloro, existem outros métodos para purificar a água. Claro, a luz solar também pode ser usada para purificar a água através da desinfecção solar. Basta colocar a água em uma garrafa PET transparente e deixá-la exposta ao sol por pelo menos 6 horas. Os raios ultravioleta do sol ajudam a eliminar os micro-organismos. Que legal. É como se a gente estivesse usando o poder do sol para desinfetar a água. E por falar em eliminar micro-organismos, me explica como funciona um filtro de água. Os filtros de água funcionam como uma barreira física que retém as impurezas presentes na água. Existem filtros de diferentes tipos e tamanhos, desde os mais simples, feitos com carvão vegetal, areia e cascalho, até os mais sofisticados, com membranas que removem até os menores vírus. Então, se a gente estiver num local com água turva ou com muitos sedimentos, um filtro pode ser um bom aliado. Com certeza. O filtro remove as partículas sólidas, deixando a água mais clara e agradável para beber.
E você sabia que dá para construir um filtro de água caseiro com materiais simples? Sério. Manda a receita. Então, você vai precisar de uma garrafa PET cortada, camadas de tecido de algodão, carvão vegetal, areia cascalho e um recipiente para coletar a água filtrada. E como a gente monta esse filtro? Parece simples, mas quero ter certeza de que estou fazendo certo. É só ir colocando as camadas dentro da garrafa, começando com o tecido, depois o carvão, a areia e o cascalho. A água passa por essas camadas, deixando as impurezas para trás. Que incrível. É como ter um mini laboratório de purificação de água na palma da mão. E depois de purificar a água, como devemos armazená-la para garantir que ela continue segura para beber. Armazenar água de forma correta é tão importante quanto purificá-la. A escolha do recipiente é fundamental para evitar contaminação. E quais são os melhores tipos de recipientes para armazenar água? Plástico, vidro, metal. Recipientes de plástico opaco e de grau alimentício são uma boa opção. E são leves, duráveis e não alteram o sabor da água. Evite usar recipientes que continham produtos químicos como detergente ou amaciante, pois eles podem contaminar a água. Faz sentido. Não quero acabar bebendo água com gosto de sabão em pó e o vidro. O vidro é um bom material para armazenar água, mas é mais frágil e pesado que o plástico. Já o metal, dependendo do tipo, pode reagir com a água e alterar o sabor. Entendi? Então, plástico opaco e de grau alimentício é a melhor escolha. E como devemos armazenar esses recipientes? O ideal é armazenar a água em local fresco, seco e protegido da luz solar direta. A luz solar pode degradar o plástico e comprometer a qualidade da água. Evite guardar os recipientes em contato direto com o chão, usando estrados ou prateleiras para garantir a circulação de ar. Anotado. E por quanto tempo podemos armazenar a água purificada? Ela tem prazo de validade. A água purificada e armazenada corretamente pode durar até 6 meses. É importante rotular os recipientes com a data de purificação para garantir que você esteja usando a água mais fresca. É como um estoque rotativo de água potável. E falando em diferentes cenários, como garantir o acesso à água em ambientes extremos, tipo no deserto ou em regiões com clima frio. Em ambientes extremos, as técnicas de coleta e purificação de água exigem adaptações específicas. No deserto, por exemplo, a coleta de orvalho e a utilização de geradores de água atmosférica que extraem a umidade do ar podem ser soluções viáveis. Geradores de água atmosférica. Que tecnologia incrível. Como eles funcionam? Os geradores de água atmosférica usam um processo de condensação pelo aparelho e passa por um sistema de refrigeração que condensa a umidade, formando gotículas de água. É como se a gente estivesse criando água do nada. Em áreas costeiras com tanta água salgada ao redor, como conseguir água doce? Existem diferentes métodos de dessalinização, desde os mais simples, como a destilação solar, até os mais complexos, como a osmose reversa. Destilação solar eu já ouvi falar, mas osmose reversa. Me explica melhor como funciona essa técnica. A osmose reversa utiliza uma membrana semipermeável para separar água doce da água salgada. A água salgada é bombeada sob alta pressão através da membrana que retém os sais minerais e permite a passagem da água. Parece um processo bem sofisticado. E em regiões com clima frio, como evitar que a água congele? Afinal, ninguém quer ter que quebrar gelo para beber água, né? Em climas frios, o isolamento térmico de canos e reservatórios de água é fundamental para evitar o congelamento. Além disso, o derretimento de neve ou gelo pode ser uma fonte de água desde que seja filtrada e purificada antes do consumo. Caramba, quanta informação importante. E já que estamos falando de saúde, quais são os perigos de beber água contaminada? Sei que pode dar dor de barriga, mas quais são os riscos mais graves? Beber água contaminada pode causar uma série de doenças, desde diarreia e vômito até infecções mais graves como hepatite, diarreias, amibias e cólera. Credo. É por isso que a purificação da água é tão importante. É melhor prevenir do que remediar. Exatamente. A água é um recurso vital e a responsabilidade pela sua segurança é de todos nós. E, falando em prevenir, que medidas podemos tomar para garantir a segurança da nossa água no dia a dia? A gente já falou sobre purificação, mas existem outras precauções que podemos tomar. Claro, manter a caixa d'água limpa e bem fechada, lavar as mãos com água e sabão antes de manusear alimentos e evitar o contato da água potável com superfícies sujas e ferver a água por pelo menos 1 minuto antes de beber são hábitos simples que fazem toda a diferença. Ou seja, a gente precisa ter consciência da importância da água em todos os momentos, não apenas em situações de emergência. Com certeza, a água é um recurso precioso e finito e precisamos usá-la com sabedoria e responsabilidade. É isso aí. Acho que cobrimos tudo sobre segurança hídrica, desde as técnicas mais básicas até as mais avançadas. E o mais importante é que você que nos acompanhou até aqui comece a pensar em como aplicar essas informações na sua realidade. Exatamente. Se você vive off-grid, está se preparando para emergências ou se simplesmente quer ter mais autonomia em relação à água, coloque em prática o que aprendeu hoje. Comece pesquisando sobre as melhores técnicas para sua região, faça um plano de segurança hídrica para sua família e pratique as técnicas que aprendeu. A água é um recurso vital e a responsabilidade pela sua segurança é de todos nós. A informação é a melhor ferramenta para garantir a sua segurança e bem-estar.
Esteja preparado e viva com mais tranquilidade. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra mais um mergulho profundo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que se sintam mais preparados para enfrentar qualquer desafio relacionado à água. Até a próxima!